Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 4, os versículos 21 até 30. Lucas, capítulo 4, versículos 21 a 30, para quem quiser acompanhar, na página 1417. Versículo 21. Então ele começou a falar. Ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: ele não é o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui, na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, há muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, só Naamã, o sírio, foi curado. Quando viram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, de onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Essa é a palavra do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que a ouvem, guardam e também praticam em seu coração. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Amém. Aceitar ou rejeitar, quem já não precisou escolher? Constantemente temos que escolher entre aceitar ou rejeitar o que nos é ofertado. É sempre a escolha que fazemos diante de ofertas, convites, promoções, mudanças, propostas de emprego, compra e venda e assim por diante. Mas o aceitar ou rejeitar vai além das coisas simples. Nós decidimos também sobre aceitar ou rejeitar amizades, relacionamentos e pessoas. Nas redes sociais, isso é a coisa mais simples que existe. Com um clique, optamos por aceitar ou por rejeitar uma pessoa como amiga. Nós também temos a difícil tarefa de ouvir palavras e decidir se as aceitamos como verdadeiras ou não. O avô do meu marido, por exemplo, ele discutia com o Cid Moreira durante o Jornal Nacional. E em alguns momentos ele dizia: isso é mentira. Ele tirava as conclusões dele a partir daquilo que era compartilhado.
Infelizmente, nem sempre aceitamos ao aceitar e ao rejeitar algumas coisas. Às vezes aceitamos algo que deveríamos rejeitar. E às vezes rejeitamos o que deveríamos aceitar. Os moradores de Nazaré, a vila onde Jesus cresceu, também tinham que decidir entre aceitar ou rejeitar. E o Evangelho de hoje fala justamente da decisão que tomaram. Era sábado, as pessoas estavam reunidas na casa de oração, e Jesus leu uma passagem do livro do profeta Isaías, que falava do enviado de Deus para anunciar a liberdade, dar visão, libertar e anunciar que era chegado o tempo de Deus salvar o seu povo. Após concluir a leitura, ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir, conforme o versículo 21. Inicialmente, a notícia trazida por Jesus e a sua maneira de ensinar geraram elogios e admiração, ou seja, houve a aceitação de Jesus e das suas palavras. Mas, de repente, alguém reconhece Jesus. Ele não é o filho de José? A pergunta gera incredulidade. Como pode o filho do carpinteiro vir aqui na sinagoga e se apresentar como Salvador? Ele é apenas um dos nossos. Nós o vimos crescer. É provável que todas as pessoas que estavam ali se conhecessem entre si. Afinal, Nazaré era uma vila com cerca de 650 metros de comprimento e 200 de largura, com uma população aproximada de 500 habitantes. Na pergunta, ele não é o filho de José? Jesus percebe o que os seus compatriotas esperam. Esperam apenas milagres. Aqueles já testemunhados em Cafarnaum, onde Jesus morava há algum tempo. E diante disso, Jesus cita os exemplos de Elias e Eliseu para lhes dizer que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Elias não foi enviado a nenhuma viúva de Israel, mas a de Sarepta, perto de Sidom. Já Eliseu não curou nenhum leproso em Israel, apenas o sírio Naaman. Frustrados com a resposta de Jesus, as pessoas que instantes antes o elogiavam, agora com muita raiva, o arrastam da cidade e o levam para o alto do monte para matar. E o único milagre que eles presenciam é que Jesus passou pelo meio da multidão e foi embora. Aceitar ou rejeitar. Os nazarenos optaram por rejeitar naquele momento o Salvador, por pensar que ele era apenas o filho do carpinteiro e por esperar que ele lhes fizesse alguns milagres, talvez como um pequeno show naquele momento. O povo da pequena vila, aparentemente, não era fácil. No Evangelho de João, quando Natanael ouve falar de Jesus, da cidade de Nazaré, ele pergunta, em João 1,46,
E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Embora não tenha relação direta com a falta de receptividade a Jesus, tem mais a ver com as sucessivas dominações e conflitos na região. A cidade de Nazaré, ainda hoje, não o aceitou completamente. Ainda não aceitou plenamente. Atualmente, 70% da sua população, de 80 mil habitantes, é de muçulmanos. E 30% cristãos. Estimada comunidade, eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões para a nossa vida a partir desse Evangelho. A primeira é que o Evangelho não está preso a um povo, a uma vila, a uma etnia. Se em algum lugar, se em alguma cidade Jesus é rejeitado, ele passa pelo meio da multidão e vai adiante. Anuncia. Quando Jesus envia os seus discípulos para anunciar a boa nova, ele dá uma orientação para eles. Jesus diz assim: se em algum lugar não quiserem recebê-los, batam com portas sandálias e saiam daquele lugar. A parábola do semeador mostra que Deus está disposto a semear o seu Evangelho em todos os lugares, em todos os tipos de solo, mas nem sempre ele se tornará uma planta que vai produzir frutos. Às vezes ela cai entre as suas pedras ou na beira do caminho e não vive. Que bom que Jesus não pertence apenas a Nazaré. Que bom que o seu Evangelho não ficou por lá. Que bom que aqui em São Leopoldo nós podemos ouvir a sua palavra e nos reunir na sua presença. Podemos celebrar a Santa Ceia. O Evangelho é como uma água corrente de um rio que não fica presa em obstáculos, mas desenha o seu curso pelos mares e segue rumo ao mar. A segunda reflexão para a nossa vida, a partir do Evangelho, é que ele, por vezes, vai nos desagradar, vai nos tirar da nossa zona de conforto, vai conflitar com as nossas opiniões e vai nos questionar. Enquanto Jesus lia as palavras de Isaías para os seus amigos e conhecidos de infância, recebia admiração e elogios. Quando a sua palavra é profecia, foi um alerta sobre um profeta não ser bem recebido em sua casa, ele gerou raiva, ele gerou expulsão, violência e desejo de atirá-lo do alto do monte. Aliás, evangelhos têm vários relatos de que quando o Evangelho questionou as pessoas, ele foi rejeitado. E se nós pensarmos na nossa história, ela também tem os seus mártires. Vou lembrar alguns, e talvez vocês também tenham eles à memória. O primeiro é sobre Lutero. O imperador quis o matar. Por sorte, seus amigos o esconderam no castelo de Bari. Ele pôde salvar o senhor, porque ele estava denunciando coisas que não estavam alegando as lideranças da época. Bonhoeffer foi preso na guerra e morto também. Também denunciava e anunciava o Evangelho como pastor que ele era e foi morto.
Martin Luther King, da mesma forma, e da nossa igreja, agora especificamente mais recente, a irmã Doraci, que foi morta em Moçambique por denunciar também lideranças. E assim muitas outras, que foram jogadas do precipício por profetizar e agir. E nós, vocês que aqui estão, eu, como nós reagimos quando a palavra de Deus contraria o nosso modo de vida? Ficamos com raiva e rejeitamos ou deixamos que ela nos transforme? As duas posturas são encontradas no mundo do século XXI. Creio que podemos dizer com segurança que onde há exclusão, violência e morte, o Evangelho está sendo rejeitado. E onde há dons colocados a serviço das pessoas e do mundo com amor, como ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, que acabamos de ouvir, lá o Evangelho está sendo aceito e praticado. Por fim, irmãos e irmãs, eu volto ao dilema inicial: aceitar ou rejeitar? O que temos aceitado em nossa vida como justo e verdadeiro? O que temos rejeitado? Temos aceitado o Evangelho que nos acaricia, que mostra o amor de Deus, mas que também nos constrange e nos transforma? Ou temos rejeitado e com raiva, manejado jogar do barranco quem nos incomoda? Aceitar ou rejeitar nos dias de hoje exige calma e sabedoria, pois nem sempre aquilo que é anunciado é justo, bom e verdadeiro. Que Deus nos dê sempre a fé para que sejamos capazes de receber a sua palavra com alegria e praticá-la com gosto. Que Deus nos molde em graça e em amor, e que fiquemos sempre admirados com a sua presença em nosso meio, no seu cuidado. Que a sua palavra não seja rejeitada entre nós, mas que produza em amor o maior dos dons